É. É isso. Gente, eu também queria virar um pouco aqui a pauta para trazer alguns recortes. Aliás, ao longo deste programa, a gente vai trazer alguns recortes dessa entrevista da jornalista Daniela Lima, com exclusividade, que ela, né, fez uma entrevista com o presidente Lula, com exclusividade lá no UOL. E já quero começar aqui falando de eleição. O presidente Lula falou sobre uma questão que a gente discute muito aqui no N2 e no ICL Notícias, de uma maneira geral, que é como vai ficar a situação em São Paulo e para alguns postos que são chave para a base do governo e também para o PT. Ele falou sobre o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai deixar o posto de ministro em breve. Ele disse que eles sabem que eles têm um papel fundamental na eleição desse ano em São Paulo. Então a gente assiste esse trecho e já volta a conversar. Vamos lá. Tá, nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. E a Simone? Eles sabem. Sim. Nos bastidores, né, gente? Só o que o presidente Lula faz nesse momento conversar sobre isso. É conversar sobre isso, né? Até o Haddad já falou publicamente em entrevista que um tá tentando convencer o outro. No Haddad convencer de que ele não quer estar na eleição e o Lula de que ele deveria estar, ou como candidato ao governo, principalmente, o governo do estado de São Paulo, ou ainda até eventualmente como senador. Mas a gente acha que o mais provável é realmente a governo do estado, né, Chico? Olha, o Haddad, eu acho que ele tem pretensões nesse PT pós-Lula, 2030. Se ele quiser isso, eu acho que ele tem que ser candidato. Seja o que for. Não dá para você ser um presidente da República em 2030 se você não passa por essa eleição. Eu acho que ele vai pagar um preço muito alto se ele se omitir nessa hora. Respeito a toda, assim, humanamente, assim, dizer, mais um sacrifício, porque ele já foi muito sacrificado dentro do partido. Respeito toda essa parte infinitamente pessoal ali, as decisões íntimas e etc. Mas, pensando como homem de partido e pensando no pós-Lula, do Lula aposentado, depois dessa presidência, da nova Previdência, se possível, ele vai ter que ter passado por essa eleição. Seja deputado federal, estadual, vereador, senador, governador, o que for, mas eu não vejo ninguém, a não ser aqueles azarões que acontecem de 50 e 50 anos, que tem a chance em 2030 sem passar por essa eleição agora. E chama atenção, né, Chico, porque os nomes que a gente que se fala, que a gente fala, que a imprensa fala, que os analistas falam, que os políticos falam, para o pós-Lula, ninguém quer ser candidato. Boulos não é candidato a deputado, Haddad não quer ser candidato a governador nem a senador, Flávio Dino não pode ser candidato, porque é ministro supremo, obviamente, né? Então tem uma situação curiosa pensando em 2030, né? Poxa, eu não sei porque que esqueceram dessa eleição. Exatamente. Agora, tem uma não outra... tem essa derrota, não. Você está numa disputa, você pode perder, claro. O Lula perdeu 200 eleições. É verdade. O Haddad não pode perder mais uma, e eu acho que não perde. Tem chances reais. Claro, tem chances. Chances reais. Então, poxa... Eu conversei com o ministro Haddad algumas semanas atrás, então não é uma informação recente. Ele estava muito resistente aí ao governo. Na verdade, estava resistente a participar da eleição como candidato, né? Mas sei que de um tempo para cá ele estava mais flexível à ideia do Senado, né? Havia aí porque o Senado realmente é uma chance concreta de vitória. Falei com uma pessoa que faz pesquisas, nessas pesquisas estão sendo feitas, o nome do Derrite é o nome mais forte da direita e a segunda vaga realmente está em aberto. Né? Então, e o nome que aparece mais frequentemente é o nome do ministro Haddad, foi candidato a governador, foi candidato a presidente, ou seja, está com um nome bem conhecido no estado de São Paulo. Isso se o clã Bolsonaro não bagunçar. Claro, com algum outro nome deles aqui. Eles não querem o Derrite, queriam um candidato próprio. De qualquer forma, o ministro Haddad é o nome mais conhecido. Né? Quando se faz a pesquisa, muito mais conhecido que a Simone Tebet, que ainda é muito desconhecido no estado pelo eleitor
que não acompanha o ICL, que está bem informado, né? Então, a Simone Tebet é pouco conhecida. O Márcio França, apesar de ter sido governador, vice-governador, também é pouco conhecido. Ainda são os nomes mais competitivos, realmente, Haddad e Alckmin. Agora, no caso do vice-presidente Alckmin, tem a ver com uma outra notícia que você vai dar para a gente daqui a pouco ainda. Opa! Pois é, gente, pois é. A gente está falando de eleições, tem um grupo encarregado pelo presidente Lula de fazer articulação para a reeleição, né, do próprio presidente, e pretende fazer uma ofensiva para incluir quem na chapa que vai para as eleições presidenciais, gente? MDB, a apuração que é do jornal O Globo, por isso que a gente traz O velho MDB? essa apuração aqui, né, Juliano? Porque o principal trunfo que seria oferecido para o partido é o posto de vice, que deslocaria Geraldo Alckmin para a disputa eleitoral de São Paulo. Então, Senado ou governo? de novo, a grande questão, né? Mas hoje o MDB está ocupando 3 ministérios do governo Lula, mas a cúpula MDBista está resistindo a um alinhamento eleitoral mesmo. Então, se um acordo for para frente, se vingar, quem que eles estão citando para esse posto? E aí, né, gente, vocês façam as avaliações de vocês, e Chico e Juliano também vão fazer. Mas são Renan Filho, né? Alagoas, ministro. Isso, e o governador do Pará também, o Helder Barbalho. Eles têm planos de disputar ainda as eleições nos seus respectivos estados, concorrendo a governo ou Senado, mas aparecem como possibilidade para vice na chapa. O problema é o resto do MDB. Esse MDB aí é pró-Lula. Mas são vários, quer dizer, são 2 MDB. Um MDB que chega ao requinte de ser bolsonarista e o MDB que é lulista. Eu acho difícil essa parte, Renan Filho, família Barbalho, convencer o resto do partido a voltar para os braços de Lula depois de tudo que aconteceu. Eu creio que é impossível, mas Lula acredita nessa história. E tem um componente que nós somos humanos e às vezes nós lembramos com muita... tentando alguma dignidade na política, que essa gente... outro dia fez uma sacanagem monumental com a presidenta Dilma e com o próprio PT, que foi uma sacanagem chamada golpe. Tudo bem que na política se esquece uma coisa aqui, passa a borracha... não útil, né? Se esquece, mas... Passa a borracha... Mas essa faz muito pouco tempo e foi muito grave. Se o Lula pode manter essa parte do MDB ao seu lado, essa parte... Que, na verdade, nunca deixou de estar, que é o Barbalho, o Renan Filho e mais uma meia dúzia. Eles já estarão com o Lula na eleição. Para que esse sacrifício todo em busca desse MDB, que é quase PL, é a mesma coisa de PL? Então, tem que considerar esse componente aí que ia dizer sentimental, mas não é histórico, né? É histórico. É muito recente. 2 informações e uma opinião. Por favor. 2 informações Opa! e uma opinião. Informação: o presidente quer o MDB porque o Lula está... Então, não acontecerá. Não acontecerá. O MDB ou vai estar, como tem estado em algumas eleições, sem candidato, ou vai embarcar na canoa do Kassab. Agora, a opinião. Será que não aprenderam nada, pessoal? Porque não é só o fator da nossa memória machucada pelo golpe criminoso contra a Dilma, mas foi o MDB do Michel Temer que aprovou a reforma trabalhista. Foi o MDB do Michel Temer que ajudou a bloquear o impeachment contra o Bolsonaro. Foi o MDB do Michel Temer e do Baleia Rossi que aprovaram a autonomia do Banco Central. Foram esses caras que aprovaram
A lei das terceirizações, que retirou direitos de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Esses caras deram um choque de capitalismo no Brasil, ampliaram as desigualdades e criaram as condições para o Bolsonaro vencer as eleições em 18. Porque o Bolsonaro venceu as eleições porque o Brasil estava destroçado por 3 anos quase de governo Temer. E a gente quer botar esses caras para dentro e dizer que eles vão ser aliados da transformação? Não, não dá, né? Tem que aprender um pouquinho com a história. Então, assim, eu também quero ganhar a eleição. Eu também quero que o presidente Lula se reeleja. Mas eu quero que se reeleja mantendo um programa de transformações, que é esse programa que tem vindo desde o início do governo, né, mudando a matriz tributária brasileira, enfrentando as desigualdades, reconstruindo os programas sociais que foram desmontados, não colocando, ainda mais de vice, para um presidente que vai ser eleito aos 81 anos, Chico Sá. Colocar ele é saudável, é óbvio, é um homem extraordinário. Muito bem mas aos colocado. 81 anos você vai colocar um vice de direita? Tem que pensar nisso, sim. Por favor. Tem que pensar nisso, sim. Até porque se levantaram várias possibilidades de nomes, agora a gente fala do MDB também, mas falava até na possibilidade de ser uma Simone Tebet, né? Uma mulher, existia essa cobrança por uma mulher, não nesse primeiro mandato, né? A gente está falando de Lula 3, mas dessa dobradinha que esperamos que se concretize, de que sairia o Geraldo Alckmin para a entrada de alguém que ampliasse também esse diálogo com o eleitorado feminino, que, aliás, é o eleitorado que levou o presidente Lula à vitória nas urnas também, né? Então tem tudo isso a ser colocado na mesa. Mas acho que foi Chico ou Juliano que comentou sobre essa memória. Acho que vocês dois falaram em alguma medida de memória, né? Eu acho que pera não mútil, porque na semana passada, Chico, você vai se lembrar que a gente repercutiu aqui uma declaração do Kassab que atingia em cheio o Tarcísio, o governador de São Paulo, né? Dizendo que o Tarcísio não podia ser submisso ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele tinha que ter opinião própria e tal. O Tarcísio não gostou nada dessa crítica, ele não respondeu publicamente, manteve ali a situação pública na normalidade, só que ele não quer o Kassab como vice na chapa. A gente trouxe essa informação também, que apesar de ter o PSD anunciado 3 possibilidades, os 3 governadores para ocupar uma vaga à direita, para além do próprio Flávio Bolsonaro, o Kassab, na verdade, queria ser ele o candidato como vice, né? Até olhando para 2030, chegar num posto que ele gostaria muito de ocupar, que é o de governador do estado de São Paulo. Só que aí ele criticou o Tarcísio e ele não gostou nada, gente. Isso, informação da Letícia Casado, do portal UOL, disse que já está definido que a chapa do Tarcísio vai ser com outra pessoa e que ele ficou magoado. Magoou. Olha só, a gente comentou isso aqui alguns dias atrás, né? Que alguém imaginava que o Tarcísio de Freitas ia chegar para o Kassab e dizer: Kassab, olha, eu falei com o Bolsonaro, rompi com o bolsonarismo, que foi quem me trouxe até aqui, e agora eu sou o seu parceiro. Quer dizer, alguém em sã consciência achava que o Tarcísio de Freitas faria isso, que o Kassab vale tanto assim. Às vezes o Kassab perde um pouco a capacidade, talvez, de mensurar o seu próprio tamanho, o seu próprio peso na política, mas nesse caso seria um tremendo exagero. Agora, tem um cálculo aí, viu, Gabi? Quer dizer, o Kassab hoje tem uma reserva que não é exatamente eleitoral, porque o Ratinho Júnior, o Caiado e o Eduardo Leite não são donos dos votos do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Goiás, mas ele tem uma reserva. Boa parte dos nomes grandes do Centrão hoje estão no PSD. O que o Kassab pode oferecer? Olha, fazer um acerto com a família Bolsonaro, ou seja, não ter candidato no primeiro turno para transferir esses apoios para o Flávio Bolsonaro e pedir em troca a indicação de vice do Tarcísio. E haver uma espécie de enquadre do Tarcísio de cima para baixo. Acho muito pouco provável, porque hoje o Kassab... por que ele colocaria esse, a não ser por um projeto pessoal mesmo, de poder de chegar a essa indicação de vice, né, oferecendo alguma coisa que a família Bolsonaro queira muito, porque não tem nada que o Tarcísio queira muito que o Kassab possa oferecer para conquistar essa vaga de vice, já que, como expressão que o Kassab mesmo usou, ele está submisso ao Tarcísio aqui em São Paulo.
Não, seria uma grande jogada do Kassab essa, né? Levar a decisão para Papudinha, né? Joga para lá pro enfermo decidir e... Espero que o Kassab não esteja assistindo isso, que ele assistiu, eu acabei de dar uma boa ideia para ele. Não, bela ideia. Espero que ele não esteja... Essa ideia vale dinheiro. Pro Kassab, pelo amor de Deus, vale milhão. Aliás, a Papudinha tem se tornado quase que um escritório de decisões. É uma nova Romaria do Brasil, né? Um monte de políticos visitando. Tem político que é barrado, né? Tem os barrados no baile. Tem os barrados no baile, mas de qualquer jeito quase que virou acho que a Júlia do Alibe chamou de bunker da oposição, né? Mas o Bolsonaro articulando palanque no Brasil inteiro, da cadeia. A Júlia é muito educada, né? Deu um nome tecnicamente ilegal e tal. Mas eu arriscaria algo pior, né? Um covil de ladrões. Agora, covil, um covil. Agora, de fato, também é muito ilustrativo, né? Do que virou a direita brasileira, pessoal. Quem comanda a direita brasileira é esse sujeito de dentro da Papudinha, né? Cadê, Chico Sá, você tão experiente acompanhando o jornalismo político no Brasil? Cadê aquelas lideranças? Depois desse marginal que é o Valdemar da Costa Neto, o que vem depois, digamos assim, é o Kassab. Que é isso, está tomando bypass do Tarcísio de Freitas, que é um cara que nem da política que é um gestor lá do DENIT. Que não tem a menor habilidade política, né? Exato, cadê aquelas mentes, né? Os Antônio Carlos Magalhães da vida, os Marco Maciel, os Sérgios Guerra. Onde é que foi parar esse povo da direita dos anos 90? Cara, o bolsonarismo engoliu, né? Engoliu. Quando o PSDB faz aquela camiseta bolsodória, ali vai embora. O centro vai embora a partir dali, né? Não ficou ninguém, não tem uma grande liderança de direita no Brasil, né? Que possa ter a expressão, que possa falar. Eu digo de uma direita democrática que já tivemos, né? E esses 3 governadores aí, eu colocaria o Eduardo Leite um pouquinho, com uma leve nuance, muito leve, porque o programa, no final das contas, que ele implementou no Rio Grande do Sul é tão privatista, tão retrógrado quanto o do Tarcísio aqui em São Paulo, mas o tom é diferente. Nenhum deles tem nenhuma capacidade hoje de se postular como nome. É impressionante, né? Não nasceu ninguém, né? Você vai para Minas, você tem Zema. Um desqualificado, né? Sem importância nenhuma, sem força política. Zema como vice. Então você não fez, o centro não tem. Vai comer na mão do Flávio Bolsonaro. Pelo menos até 2030. E a jogada, no fim das contas, para a gente arrematar esse raciocínio, a jogada de lançar o Flávio logo, como a gente já analisou aqui, foi uma grande jogada do bolsonarismo, que não deixou espaço vago. Se o bolsonarismo raiz ficasse ali, vamos ver, é Tarcísio, é Flávio, é Michele, quem sabe uma alternativa dessa se criasse. Não vai acontecer. Vai ser Lula e Flávio Bolsonaro, vai ser lulismo e bolsonarismo, vai ser extrema-direita e esquerda de novo. É isso aí, meus amigos, mas está rolando, os jogos estão sendo jogados. Sim, não, é a hora do... O Kassab está articulando, já conseguiu levar deputado estadual, do PSDB, do Cidadania, já teve um monte de gente que migrou para o PSD, não foi só o Caiado, não. Então, os palanques regionais estão sendo montados e eu acho que ele está, assim, não vai dar ponto sem nó, não, né? Já deu outras... Deve perder o Rodrigo Pacheco em Minas, né? Que é uma perda importante, mas acho que só também, né? É isso aí. Amigo, vamos despedir de você? Muito bem, quero deixar aqui um abraço para o meu amigo querido que está de aniversário hoje, Eduardo Moreira. Rapaz, acho que eu conheço. Eu também conheço. Conheço esse aniversariante, esse aniversariante aí, muito bem lembrado. Um abraço. Parabéns, Eduardo Moreira. Cinquentinha, um belo número. Mas o cara é atleta, né? Nada, jovem, não sei quantos ensina de uma vez. Em boa forma, ajudando a gente a pensar. Nosso parabéns, nossos vivas e saúde para ele, comemorações. Por favor. E sempre que tem comemoração, a gente sabe que quem acaba ganhando são a comunidade do CL, né? Então vamos aguardar. Logo vai ter novidade aí, pessoal. É isso aí.